Bom, obrigado, Charles. De novo, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui. Como o Charles falou, trabalho com saúde e rendimento, tanto de pessoas que praticam exercício, atletas, como de executivos, como de pessoas normais, que querem viver uma vida melhor. E no meu dia a dia, o que eu vejo muito, infelizmente, são consequências terríveis, né, devastadoras de noites e noites mal dormidas. São problemas que vão se aparecendo e surgindo por conta de uma coisa inocente, entre aspas, né, que são noites ruins de sono. E o que a gente está aqui para compartilhar com vocês são algumas dicas, mas não só dicas, né, são conhecimentos científicos sólidos, validados, que são capazes de mudar o nosso dia a dia, mudar a tua rotina e te ajudar a vencer essas noites de sono mal dormidas. Muito bem, doutor. Excelente. Qual é a nossa promessa desta Masterclass de hoje, pessoal? O que a gente vai entregar para você? Porque, para quem nos acompanha nas redes, sabe que eu e o Ricardo, a gente vive fazendo live aí. A gente fazia bastante, né, em outras redes, mas agora só no YouTube, aqui no meu canal. Aliás, é um canal que tem muito conteúdo de sono, se vocês quiserem, tem bastante coisa, tá? Mas a gente vai entregar algo especial para vocês hoje. Conteúdo sólido de fato, tá? Então vamos botar aqui a promessa de hoje, né? Primeira coisa, a gente vai falar, você vai descobrir, né? Primeira, antes de mais nada, porque tudo que você tentou até hoje pode não ter funcionado. Primeira coisa. 2, a gente vai falar sobre os 4 erros fatais que 99% das pessoas cometem. A gente vai trazer também os 3 pilares do jeito certo, né? Para você começar a recuperar o seu sono. Boa noite, todo mundo que está me dando boa noite. Eu vi que tem muito boa noite aqui. Eu queria falar com cada um de vocês, na verdade. Mas hoje a gente vai correr com o conteúdo, tá, pessoal? Pode mandar coisa no chat aqui que a gente está vendo. Depois vai ter hora de fazer pergunta também, tá? Então essas são as 3 principais coisas. Mas também nós temos uma surpresa, porque isso aqui é um momento especial, pessoal. A gente vem preparando essa Masterclass já faz alguns meses, tá? Então a gente desenhou e escreveu aqui um e-book muito legal que a gente vai dar de forma gratuita para quem acompanhar essa live até o fim. Tá? Vai ter um jeito de vocês baixarem isso aqui. Aqui tem mais de 20 páginas, são conhecimentos todos que a gente vai passar hoje aqui. Então, se você quiser anotar, anote, mas vai estar tudo aqui nesse e-book e vai ter um pouco de aprofundamento também. Então, se quiser saber algumas coisas a mais, com um checklist maravilhoso de algumas atividades para você fazer para melhorar seu sono. Tá? Então, para quem ficar até o fim só. Não é para quem vai ficar, você precisa ficar indo e voltando aqui, não. Tem que ficar, porque isso aqui é importante para a sua saúde, então vai ter presente para você, né? Para reforçar esse comportamento maravilhoso. Certo, doutor? Perfeito. Não, Mais que boa. merecido. Então, gente, vamos fazer um exercício breve aqui, eu queria fazer com vocês, para a gente começar bem essa live. Porque assim, eu quero que agora você, por alguns momentos, se quiser pode fechar os olhos, ou só respira fundo, presta atenção, para a gente entrar no clima daquilo que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu quero que você esqueça as noites em claro, aquela ansiedade que chega junto com o anoitecer, aquele medo de não conseguir dormir, e em vez disso, comece a imaginar, lembrar, ou mesmo pensar que você pode acordar amanhã de manhã antes mesmo do despertador tocar, ou acordar sentindo aquela clareza mental que você não sentia há anos, com o corpo leve, sem dores, sem aquela sensação de peso das noites mal dormidas, né? Então imagine levantar da cama com energia, aquela que te impulsiona para o dia, tomar seu café sem aquele cansaço arrastado, tendo aquele desespero para poder, meu Deus, eu preciso que o café faça ser feito logo para eu começar a existir. Né? E também trabalhar com foco, com criatividade, sem aquela névoa mental que impede da gente de focar, de prestar atenção. Pensa como pode ser isso aí, né? Então, imagine ter paciência com os seus filhos ou netos, rir com eles, brincar, estar presente de verdade. Né? Chegar ao fim do dia e sentir o seu corpo relaxar naturalmente. Sem precisar de remédio, chá, receita milagrosa, ou aquelas truques malucos da internet que a gente vê por aí, né? E à noite simplesmente deitar na cama, dormir, como você dormia quando era criança. Ter aquele sono profundo, restaurador e natural. E aí? Parece um sonho distante? Porque hoje a promessa é exatamente essa. Eu quero que você comece. Hoje você vai entender como dar esses primeiros passos
para recuperar o seu sono. Tá? E por isso a gente vai ter que passar por aquilo que a gente faz de errado, então as coisas bem diferentes, e aquilo que é o jeito certo, tá? Por isso que eu coloquei lá na promessa. E quando eu falo em recuperar o sono, eu não estou falando apenas em apagar à noite, de chegar à noite e desligar e dormir. Eu estou falando em ter um sono que restaura, aquele que cura, que energiza, que faz você sentir que leva uma vida muito boa, né? Olha lá, a Alba falou assim, maravilha, é tudo que eu preciso. É isso mesmo. E esse aqui é algo que é um direito nosso, é um direito biológico, né? Então, quem gostaria de acordar assim, já coloca eu quero no chat, vai. Pessoal, isso aqui é bem importante vocês entenderem que já estou aqui começando a trabalhar essa mente de vocês, que essa é uma coisa bem interessante e importante, eu vou falar depois também mais, tá? Coloque eu quero no chat, enquanto eu vou beber um gole d'água aqui, me hidratar. Quero saber, quem quer acordar assim? Olha lá, tudo que eu quero. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Patrícia. Quem mais, pessoal? Quem mais quer acordar desse jeito? Olha lá. Olha lá, isso que eu quero. Olha lá, porque eu durmo mal, muito mal, tomando remédio. Olha lá, eu quero. Boa, gente, eu quero esse eu quero aqui. Isso aí é muito mais para você do que para mim. É você falando para sua mente assim, eu quero dormir melhor. Né? E a gente vai dar várias respostas para vocês hoje aqui. Tá? Boa. Assim que eu gosto. Obrigado, chat. Obrigado, galera. Ó, o que está em jogo aqui é muito mais do que a boa noite de sono, pessoal. A verdade é essa, tá? É a sua saúde. E que o sono mal dormido, a noite mal dormida, ela vai deteriorando a sua saúde silenciosamente. É a sua produtividade que despenca, a sua disposição que cai bastante, são as suas relações que se desgastam, porque a gente dorme mal, né? Tem consequências também na nossa parte emocional, e até a sua segurança. Por quê? 70% dos acidentes do trânsito são ligados à sonolência. Sabiam disso, não? 70%. Olha lá. E é altíssimo, né, Charles? E se for comparar, você compara até com algumas pessoas quem bebe um pouquinho, se bebeu e vai dirigir, noite de sono mal dormida é comparável a algumas latinhas de cerveja quando você vai dirigir. Então, pessoal, enquanto vocês digitaram quero lá, então legal, a gente já está no caminho, tá? A gente se apresentou de forma rápida aqui, mas eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu quero que vocês entendam da onde vem esse conhecimento que eu e o Ricardo a gente tem para passar para vocês, tá? A gente faz parte de uma consultoria chamada MindStation que a gente fundou e que ela é especializada no mundo corporativo, né, em gerar transformação real por meio de programas de saúde mental, educação e redesenho do trabalho. A gente já atuou em mais de 50 clientes de grande porte, vou mostrar até quais são, e a gente tem mais de 7.000 horas de treinamentos aplicados, tá? Tanto eu com o Ricardo, a gente já fez muitas coisas dentro dos consultores que trabalham conosco. Só que o mais importante aqui foram mais de 150 mil pessoas impactadas por isso que a gente faz. Tá? E a gente sempre levou isso muito a sério. Né? Então a gente trabalha, eu e o Ricardo, a gente trabalha há anos na MindStation, que é essa consultoria, e a gente vai, tem como missão, na verdade, sempre foi, né, levar a saúde física e mental para executivos e equipes de alto rendimento. E cada um de nós tinha um papel, né, dentro dessa empresa. A gente se completava. O meu papel era levar a parte médica, levar a parte de fisiologia, levar a parte de performance física, né? E a do Charles era cuidar um pouco da saúde e complementar, né, com a saúde mental, com a parte de mindfulness, gerenciamento de estresse. E acho que juntos aí nesses programas, acho que foram centenas de turmas que passaram conosco. E é isso aí, doutor. E a gente está sempre teve muito bem, né? Trabalhando com as maiores empresas do Brasil, como vocês podem ver aqui, tem várias aqui na tela, né? Com resultados incríveis, reconhecimento, estabilidade. Mas com o tempo a gente percebeu que algo nos incomodava profundamente. Mas, e pessoal, eu vou falar antes, fazendo um parênteses aqui, né? Dessas coisas que nos incomodavam. Por que nos incomodava? Porque a gente lidava com pessoas, né? O tempo inteiro. Aqui vocês vão ver um pouco, né? Algumas poucas fotos, teve trocentas fotos aí ao longo dos 7 anos de vários treinamentos que a gente deu. Quando a gente fala 150 mil pessoas, é de fato, tá? Porque não só treinamentos online, mas vários presenciais, e a gente veio fazendo isso ao longo desses últimos anos aí. Tá vendo aí o Ricardo se mexendo bastante. Mas o que a gente ouvia? E é isso aqui que é interessante, né? A gente percebeu que o que fazia nas empresas, eles transformavam também a vida pessoal das pessoas.
E aí ouvi essas coisas, olha, vocês salvaram meu casamento. Isso aqui foi uma boa, né? Eu voltei a dormir depois de anos, para algumas pessoas que tinham problemas com sono de verdade, né? Minha vida mudou, não só meu trabalho. E, de fato, isso acontecia. E aí eles começaram a nos pedir assim, você pode ajudar minha esposa? Pode ajudar meu pai? Minha filha? Várias coisas a gente fazia, né? E eu, Ricardo, acaba que a gente gosta de fazer isso, né? De ver o resultado das pessoas no fim do dia. Então, né? Era o nosso papel. Falei, putz, vamos fazer isso. Mas a gente relutava muito, porque a gente achava que o nosso papel principal era dentro das empresas, com grupos grandes, né? Falar, putz, a gente tem que fazer, sei lá, um treinamento para, sei lá, milhares de pessoas, às vezes tinha 1.000 pessoas, né? Várias turmas. Então a gente se puta, é aqui que a gente vai gerar impacto, né? Então a gente era bem focado, sempre foi bem focado no mundo corporativo, que, né, não tem nem o que falar. Mas tem os números, né, doutora Léo? Não, e para nós, né, era uma maneira de alcançar muitas pessoas. Né? Nós estávamos alcançando bastante gente, nós alcançamos muita gente, e os números reforçavam que a gente estava no caminho certo. Então, pega, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, né, 30% dos afastamentos nas empresas estão ligados à saúde mental. Foi isso a gente estava impactando, a gente conseguia melhorar isso. 40% das aposentadorias precoces são feitas por transtornos emocionais, a gente conseguia impactar isso. Né? Então, a gente acabava olhando para essas coisas e falava, estamos no caminho certo. Só que o que a gente acabava vendo é que mais da metade dessas pessoas tinham um problema sério de sono. Né? Muitas vezes nem sabiam que tinham esse problema. Né? E a gente falou, putz, não dá para a gente ficar aqui tentando só mudar como é que funcionam as coisas no dia a dia dessas pessoas se a gente não for para casa delas, se a gente não estiver junto com elas para tentar melhorar, né, facilitar essa mudança, porque senão, sem sono adequado, a gente não sai do lugar, não sustenta nada que a gente quer propor, a gente vai conseguir fazer. Né? Não, e cara, mas assim, aí o legal dessa história toda, antes da gente de fato entrar no conteúdo, é lembrar de que existiu um momento em que as coisas mudaram pra gente, né? Até por isso que a gente tá aqui com você hoje, né? Que durante um dos treinamentos corporativos que a gente deu, um executivo que era um executivo de alto nível, a gente sempre tratava no geral, com pessoas de alto grau de liderança. Ele se aproximou da gente no intervalo e meio assim, desesperado mesmo, a gente dava para ver assim, nos olhos dele o desespero. E disse algo que eu, de fato, nunca mais esqueci, isso foram uns 4, 5 anos atrás. Falou assim, na verdade, foi uns 3 anos atrás. Falou assim, Charles, doutor Ricardo, falou assim, há 16 anos que eu não sei o que é dormir sem remédio. E, gente, eu tô falando aqui de Rivotril e Zolpidem, tá? São 2 remédios pesados demais, 16 anos. E ele tinha um médico que ele estava acompanhando, e o médico falou para ele assim, né? Se você não parar de tomar esse remédio, se você não fizer o desmame, que ele tinha até desprogramado, mas não conseguia, né? Você vai ter Alzheimer em breve. E ele disse para mim, minha mãe teve e eu tô com pavor, né? Você pode me ajudar? E aquilo, de fato, me chocou. E ali mesmo, tanto eu e o Ricardo já trabalhava juntos nessa época, né? A gente decidiu criar um protocolo específico para ele. Então a gente juntou algumas coisas que a gente já sabia, bastante parte da neurociência, medicina, terapia comportamental, e foi muito focado em mindfulness, atenção plena, esse tipo de protocolo que a gente criou para ele. E o que aconteceu foi surpreendente, né? E aí eu vou até deixar o Ricardo contar. Não, eu falo. Porque nosso programa, com eles especificamente, durava cerca de um mês. Né? E nós ficamos surpreendidos porque em menos de um mês, né, praticamente em 30 dias, ele voltou a dormir normal, naturalmente. Ele dormiu noites e noites seguidas sem remédio. Né? Ou seja, tudo que a gente estava fazendo e o caminho que nós estávamos seguindo e que fizemos com ele, a partir do momento que ele teve um apoio, teve um caminho para ser seguido, ele conseguiu. Ele teve sucesso para conseguir se livrar desses remédios que ele tomava há 16 anos, imagina. Eu até pedi para ele assim, falei, cara, me manda né, posso pegar os prints da conversa que a gente teve para poder mostrar para a turma, né? Porque esses casos, gente, assim, são casos bastante críticos. Então, a gente gosta sempre de trazer, porque se resolve um caso desse, né, com algumas coisas, eu tenho certeza que outros que não são tão graves conseguem se resolver bem mais rápido, né? Ou a contento, vamos dizer assim, questão de um prazo razoável, você consegue resolver. Então ele falava aqui, ó, Zolpidem, usava, como te contei, usava Zolpidem e Rivotril há mais de 16 anos, né?
E aí ele falou o seguinte também, naquele dia para mim, ele falou assim, eu tentei parar, só que eu fiquei 3 dias sem dormir, eu não conseguia pregar os olhos. E aí eu voltei a tomar um remédio, porque ele estava não sendo mais nem funcional. Então a gente, de fato, sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então foi por isso que nasceu a tal da chave, opa, a chave do sono, vou voltar aqui, a chave do sono, não o sistema grifático. É a chave do sono, que foi a decisão que a gente tomou, que a gente não podia mais ficar apenas no mundo corporativo, né? A gente precisava levar essa transformação para quem realmente precisa. Porque dormir bem não é só descansar, gente. É recuperar a capacidade de viver. É recuperar a capacidade de decidir, criar e ser quem você nasceu para ser. Porque enquanto você dorme mal, você está só sobrevivendo, está no modo reativo. Não é vida isso aí, tá? E eu, obviamente, quando o Charles veio com essa ideia, a gente já abraçamos, né? A gente trabalha junto, faz as coisas juntos, e eu estava cansado de, no meu dia a dia de prática clínica, de consultório, equipes que eu atendo, ver soluções paliativas sendo levadas, mas nada resolvendo efetivamente o problema, né? E quando a gente consegue montar uma sequência de coisas, um método, né, que juntando medicina, juntando neurociência, mindfulness, tudo isso, a gente vê que melhora o sono e realmente funciona para resolver muitos dos problemas que causavam essa insônia. E assim, apesar da gente continuar atuando nas empresas, porque a gente já tá atuando ainda, pessoal. Quem acompanha a gente no meu Instagram, às vezes eu coloco algumas coisas lá. Então a gente tá direto atuando nas empresas. Mas a gente abriu espaço para ajudar pessoas como você, né? De uma forma bastante próxima e personalizada. Aliás, quem acompanha a gente nas lives aqui sabe que, em muitos casos, a gente até oferece raio-x do sono ou situações gratuitas que a gente avalia o sono das pessoas. Então, para quem já vem acompanhando a gente, que já conhece, sabe o que a gente faz, né? Mas por isso a gente também não consegue atender tanta gente, porque nós somos poucos, não estamos fazendo uma coisa massificada. E é exatamente isso aqui, que depois do que eu passar o conteúdo dessa Masterclass, que é bem legal, que tem bastante coisa interessante para você, que a gente vai apresentar essa oportunidade para quem quiser, tá? Para você entender também o que está impedindo você de dormir bem, e agora dessa parte é o que a gente vai fazer, tá? Então depois a gente mostra um pouco mais desse nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então tá, ó. O que acontece? Só para falar de forma bem rápida, né? Tudo que a gente está prometendo pode parecer bem ousado o que a gente está falando aqui, especialmente se você, como 49% das pessoas que se inscreveram nessa live aqui, já tentou de tudo e nada funcionou, né? E é por isso que eu quero passar a palavra para o Ricardo, porque a nossa abordagem ela não é achismo, ela é construída sobre décadas de ciência, né? E aí, doutor, o que a ciência diz aí? Não, e é importante a gente entender, né, que não conseguir dormir, não ter insônia, não é falta de vontade, não é que você não quer, você não está se esforçando, você não está tentando, é uma condição clínica, né? Aquela insônia está acontecendo por algum motivo. A gente precisa entender esse motivo, né, e tratá-la com métodos cientificamente comprovados, né, dentro da medicina e outras ciências, né? E essas abordagens que nós acabamos juntando, né, são métodos e conhecimentos reconhecidos mundialmente, né, e tratamentos de primeira linha para insônia crônica, por exemplo. E são métodos, são um conjunto de métodos validados, tanto por Harvard, Stanford, Associação Brasileira de Sono, ou seja, entidades pesadíssimas, né, que lidam com isso no seu dia a dia e dão um peso enorme para as pesquisas, né, com rigor clínico super alto, né? E aí, falando em ciência, essa que é a parte legal, né? Ela não para, porque olha só que interessante, pessoal. Em 2012, nem tanto tempo atrás, teve uma descoberta que revolucionou tudo. A neurocientista chamada Maiken Nedergaard, se não me engano, é um nome difícil. Ela descobriu um negócio chamado sistema linfático, tá aqui na tela que eu coloquei para vocês, né? E aí eu queria que o doutor explica pra gente o que é esse sistema linfático, já entrando no conteúdo dessa Masterclass aqui, e por que isso é importante. Isso é uma das coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu estou formado há praticamente 20 anos, a gente nem falava de sistema linfático praticamente, né? Então, o que é isso? Esse sistema linfático é o sistema que faz a faxina no cérebro, é o faxineiro do cérebro. Então, imagina que ao longo do dia, né, nós vamos fazendo atividades, pensando, raciocinando e vai acumulando sujeiras no cérebro. Essa sujeira a gente pode chamar, tem uma proteína específica que chama proteína beta-amiloide, e ela vai se acumulando. E quando nós dormimos, né, essa proteína e outras substâncias
são retiradas do cérebro, são limpadas, como se estivesse limpando a casa que foi bagunçado o dia inteiro. Né? E é isso que o sistema linfático faz. Mas o que é o problema? Se tiver só uma noite mal dormida, já começa a acumular, e pode acumular cada vez mais essas substâncias. E essa substância, beta-amiloide, ela está ligada diretamente ao Alzheimer. Então, você cronicamente, sendo exposto a ela, não dormindo adequadamente, você aumenta a sua chance de ter Alzheimer. Né? E além disso, além de Alzheimer, você consegue, dormindo adequadamente, você previne doenças neurodegenerativas. Então, não é só questão de descansar, é questão de prevenção de doenças, não só neurodegenerativas, mas até outras doenças, né? E isso é muito importante, é muito forte, e tudo isso é o que a gente vai trazer para vocês. Né? E não é só medicar, né? Não é só, vou dar um remedinho, você vai dormir. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas quando você toma remédio, o sono, a arquitetura do sono não é a mesma que acontece naturalmente. Né? O que a gente vai trazer para vocês, o que a gente está trazendo, é como fazer os mecanismos naturais entrarem em ação para a gente conseguir restaurar o teu sono. Né? E essa limpeza toda que vai acontecer. Eu já quero falar, boa noite para todo mundo que tá dando boa noite. Antes de mais nada, eu tô vendo aqui, tá, pessoal? Eu só não tô parando tanto porque a gente tem bastante conteúdo para dar, mas já agradeço os boa noites todos aqui e tô lendo, e a gente tá lendo todo mundo, tudo que tá falando aqui, né? Até gente que só dorme com remédio, pessoas que têm algumas outras questões aí de ansiedade, o sonho um dia é dormir sem remédio, e eu sei disso, pessoal. E agora que a gente vai entrar, na verdade, no coração dessa Masterclass, a gente vai falar sobre os 4 erros fatais, né, que atrapalham o nosso sono, e depois a gente vai entrar no jeito certo. Isso aqui é importante vocês entenderem, tá? Porque esses conceitos, se você entender direito, já são realmente considerados os primeiros passos para você começar a dormir melhor. Entenda isso. E de novo, para quem entrou aqui no meio do caminho, saiba que no fim dessa live, para quem ficar, vai receber de forma gratuita um e-book que a gente fez, escrevendo. E-book parece uma coisa assim menor, não é um conteúdo bom mesmo, tá, pessoal? São 20 páginas de conteúdo de tudo que a gente está falando nessa live, só que mais aprofundado um pouquinho, porque como está escrito lá, é mais fácil. Então, mesmo se você não perder alguma anotação, não tem problema, porque a gente vai entregar, é só vocês ficarem até o fim, tá bom? Então vamos lá. 4 erros fatais. Vamos lá, primeiro, rufem os tambores, né? Qual será o primeiro erro? O primeiro erro é confiar na automedicação, né? Infelizmente, é um dos mais comuns. Eu vi aqui que mais de 50% de vocês usam ou já usaram remédios para dormir, para quem respondeu a pesquisa lá, tá? É confiar cegamente nos remédios. Doutor, remédio, falou remédio, tem que chamar o médico, né? O que você vê na prática clínica? O nosso dia a dia, a gente precisa ser bem honesto, bem sincero, né? Esses remédios, eles são bem utilizados quando indicados da maneira correta. Né? Então, você precisa de um médico para acompanhar e você precisa de uma indicação correta para usá-los. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu tive problema antes e resolveu com esse medicamento e agora eu vou tomar de novo. E começa a tomar, e vai mudando a dose, ajustando, né? E sem um acompanhamento. Né? E remédios como benzodiazepínicos, como Zopidem, ou outros medicamentos, né? Eles têm uma consequência. Você precisa estar com um médico acompanhando você, né? E eles não são, um dos erros, né? Além de tudo, eles não são a resolução definitiva para o problema. Muitas vezes eles auxiliam, mas eles às vezes são um tapa-buraco ali. Né? Eles não vão resolver o problema, muitos deles não vão. Estou falando para você parar e tirar o remédio que você está tomando agora? Não, a gente precisa tomar cuidado até para tirar o remédio. Né? Mas o que acontece? Ele não, como eu falei antes, ele não faz, qualquer medicamento não simula os ciclos naturais de sono que vão acontecer durante a noite. Ele vai te sedar, ele vai te desligar, né? Como se desligasse o interruptor. A maioria deles é isso que faz. Mas o cérebro não funciona desse jeito. Né? E justamente por não funcionar assim, como esses medicamentos estão em ação, eles suprimem fases muito importantes do sono. Né? Por exemplo, sono profundo, que é onde a gente tem restauração muscular, melhora de imunidade, onde tem o sistema linfático funcionando. Ele suprime também o sono REM, né, que é essencial para a memória. Então a pessoa começa a longo prazo, né, a ter problemas. Né? O REM é tanto a parte de memória quanto a parte emocional. Né? E essas pessoas, por isso que
quando a gente está, mesmo tomando remédio, às vezes a gente acorda com sono, cansado, porque eles não simulam, não conseguem replicar os ciclos de sono naturais, né? Então, a pessoa acaba não tendo, ela tem sono, mas não é um sono restaurador. E aí, para complicar ainda mais, para ter um problema ainda maior, a gente desenvolve, a maioria dos medicamentos, a gente desenvolve intolerância. Né? É igual para quem toma café, igual tomar um cafezinho. Né? De repente você precisa tomar 2, 3, você vai aumentando a quantidade que você vai ficando cada vez mais tolerante àquela droga. Né? E esses medicamentos, né, você acaba precisando ajustar cada vez mais a dose, mas eles não estão, a maioria das vezes, não estão agindo na causa do problema. Só estão mascarando o sintoma que é a insônia. E o pior de tudo é que eles vão trazer problemas, né? Porque ele mascara, não deixa o ciclo de sono acontecer da forma natural, a arquitetura, e aquelas substâncias lá perigosas que geram doenças complicadas ali, como Alzheimer e tudo mais, continuam a se acumular. Ou seja, é só você ir empurrando o problema com a barriga, né? E isso é bem problemático. Gente, erro número 2, vamos lá. Aqui o conteúdo vem que vem. O erro número 2 é ignorar a sua assinatura biológica, o seu cronotipo, né? Esse segundo erro, ele liberta as pessoas de uma culpa que carregam há anos, né? Que é essa ignorância em relação à nossa parte genética. Porque a sociedade já nos impôs coisas que pessoas de sucesso acordam às 5 da manhã. Isso aqui é muito perigoso. Doutor, explica a cronobiologia, depois eu vou dar um ampassando de cronotipo para a galera. Acho que provavelmente muitos já ouviram falar, né? Disso daí. Tem gente que funciona mais de manhã, tem gente que funciona à noite, então a pessoa é mais matutina, mais vespertina, né? Entendi, cada um é de um jeito. Nós preferimos tem uma nomenclatura de um livro que é sensacional, que eles dividem em 4 cronotipos, né? E o Charles vai falar pra gente, mas só falando rapidamente: golfinho, urso, lobo e leão. Por que a gente escolheu esse? Que ele é prático para você entender como é que seu organismo funciona. Pô, qual é você? Onde é que você está? Quais são os seus melhores horários para fazer as atividades? A gente entender isso muda tudo, pessoal. E de forma rápida, né? Leões são aqueles naturalmente matutinos, acordam cedo com energia, só que precisam dormir cedo também, porque dá 10 horas da noite, então já fala, chega, não aguento mais. Os ursos, eles seguem o ciclo do sol. É só a maioria da população. Então, o horário comercial foi feito para os ursos. Os lobos são aqueles que têm pico de performance um pouco mais tarde, vespertinos. Que vai, na verdade, pico de energia e criatividade mais à noite. Sabe aquelas pessoas bem criativas, mas que de manhã estão num mau humor, olha. E golfinhos são pessoas que têm um sono leve e sensível e acordam facilmente. E para os golfinhos, são 5% da população, você precisa entender o que fazer durante o dia para ter um sono bom, tá? Por isso que eu falo, precisa entender disso aqui, né? Ou seja, outras questões. Forçar um lobo a acordar às 5 da manhã é tão prejudicial quanto você forçar um leão a trabalhar de madrugada. Você acaba lutando contra a sua própria biologia. Isso é legal que tem um nome, né, Charles? Vira uma condição que a gente chama de jet lag social. O que é isso? Quando a gente faz viagens para outros países, ou aqui dentro do Brasil mesmo, a gente entra em jet lag, mudança de fuso horário. Esse jet lag social é você não estar alinhado com o dia a dia das pessoas, né? Ou você está funcionando num horário um pouco diferente. E isso acontece, 70%, como está escrito aí, sofrem com isso. E o que é pior, 30% maior risco de ansiedade e depressão. Né? E aí, sabendo essas coisas, né, mostra pra gente, muitas vezes, a gente não é preguiçoso, você não é preguiçoso, você funciona em horários diferentes. Se todo mundo está funcionando de manhã, o teu horário é à noite, não é que você não quer acordar cedo, não é que você não funciona, não é que você é preguiçoso, você simplesmente não é feito para isso. Você entendendo para que você é feito, né, você funciona muito melhor. Você organiza a sua vida melhor. Inclusive, aquela frase que a gente ouviu lá de você salvou meu casamento, pessoal, foi de uma pessoa que estava em cargo de gerência numa grande empresa, que a gente fez um programa de saúde, e ela entendeu isso aqui, né? A gente fez todo um trabalho em cima de cronotipos com o grupo que ela participava, e ela conseguiu entender as brigas que ela tinha com o marido. Porque ela era leão e o marido era lobo, ou seja, eles tinham totalmente horários sincronizados. Aí o que fizeram? Eles separaram o quarto, fizeram o tal do divórcio do sono, quer dizer, dormiram em quartos separados, e salvou o casamento por causa disso, tá? Então é um conhecimento com um monte de coisa para fazer, mas que são umas coisas legais.
Legal até aí, né? Estão gostando, não? Eu acho que estão coisas novas aqui que a gente está trazendo. Se faz sentido para você, eu quero que digite sim no chat. Você se identificou com alguns desses aqui? Fala, putz, eu sou mais matutino. Não, eu demoro às vezes para acordar de manhã, mas eu funciono de manhã, eu vou até o fim do dia. Não, eu sou mais à noite. Eu não aguento, eu não existo de manhã. Chega as pessoas dando bom dia às 7 da manhã, você quer estapear pessoas. Hein? Coloca aí se faz sentido para você. Eu quero ver esse sim aí. Olha lá. Vamos rodar esse chat. Sim da Fátima, tem bastante gente aqui. Sims, Rita, legal, Josué, Nilva, legal, pessoal, maravilha. Vamos colocando sim aí, que eu vou continuar aqui. Vamos pro erro 3, né? Entenderam o erro 1 e 2, vamos pro erro 3. Aqui começa, aqui é pros ansiosos, tá? Pra galera que tem aquele problema complicado. Tentar controlar o sono, gente. Quem já tentou controlar o sono? Né? O terceiro erro que a gente chama de mais paradoxal. Porque quando você tenta controlar, quanto mais você tenta dormir, menos você consegue. Isso é tenso, né? Então, quem aqui já deitou na cama pensando, eu preciso dormir, ou eu tenho que dormir, né? Aquelas frases bem legais que dá aquele peso de culpa, né? Ou amanhã tem uma reunião importante, se eu não dormir, eu tô lascado, né? Na verdade, o que acontece? Esse pensamento, ele é o gatilho para o desastre, tá? Então, a neurociência explica isso num modelo que é o flip-flop switch, não um interruptor. Foi descoberto por Harvard. Até botar aqui na tela uma coisa que representa algo visual para vocês, pessoal. Então, pensa que existe um interruptor no cérebro, né? De um lado está o modo vigília, que é o acordado, e do outro está o modo sono. Só que eles são, que a gente chama, né, um termo técnico, mutuamente inibitórios, ou seja, quando está um ligado, o outro está desligado. Ou seja, se eu estou na vigília, o sono não vem. Ou se eu estou com sono, obviamente eu não estou acordado. Então, a ansiedade de ter que dormir ativa o seu sistema de alerta. Então, a amígdala cerebral, que é uma estrutura que está no cérebro, bem no meio aqui, ela dispara e o interruptor fica travado no modo vigília. Então, você entra numa guerra que você não pode vencer quando você tenta controlar o sono, né? O sono, ele não é um ato de controle, ele é um ato de entrega, né? E para você se entregar de verdade, você precisa se sentir seguro, não pressionado. Por isso que a sensação de segurança, ela é uma das principais coisas que a gente trabalha quando a gente está falando de mentalidade para dormir. Se eu não me sinto seguro à noite, às vezes até nem remédio funciona, para vocês terem a noção da força que a nossa mente tem nessa situação, né? Fogo, né? Tô dando uns cutucados em vários de vocês aí, vocês estão se vendo, não estão? Que eu sei. Olha lá, até a Fábia falou assim, eu posso passar a noite inteira acordada e dormir o dia todo, ela, coitada. Dá para resolver isso, depois a gente vai trazer a solução para essas coisas. Mas vamos lá, erro 4, que é atacar os sintomas de forma isolada, doutor. Sempre que a gente vai tratar alguma coisa, não dá para atacar pontualmente. A gente precisa ver o sistema inteiro, né? O que a gente brinca, né? Como se tivesse várias soluções de prateleira. Então alguém vai lá e fala para você, toma esse chazinho aqui, você vai dormir melhor. Aí outra pessoa fala, não, passei um óleo essencial que, nossa, mudou minha vida. Aí o outro vai, não, eu regulei a temperatura do quarto de tal jeito. Assim, não é assim, não é com medidas isoladas essas soluções de prateleira que vai funcionar, né? Você precisa, o nosso sono, né, ele é um sistema integrado, né? Ele não é um evento isolado, ele é resultado de muitos sistemas, aí como o Charles colocou na tela, né? Então, ele é resultado da sua mente, né, com seus pensamentos, as suas crenças, as suas preocupações, né? É o resultado do seu corpo, que tem hormônios e neurotransmissores, né, sendo liberados em momentos diferentes, né, regulados pelo seu ritmo circadiano do dia a dia, né. Tem o ambiente, né, que traz a luz, que vai regular esse sistema, a temperatura, sons, tem a rotina, ou seja, o hábito que você faz exercício, você não faz, como é que você se alimenta, como é que são os seus horários no dia, se você especificamente tem uma rotina, ou se você fica mudando os horários de acordar e de dormir, né? E a sua biologia, né? O seu cronotipo. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente precisa atacar
para resolver aquele problema. Não adianta ficar pegando medidinhas e falar, isso aqui não funcionou para mim. Isso daqui não funcionou para mim. Você precisa olhar para o todo. Senão, o que acontece é a mesma coisa que você ter sei lá, você está com um problema no carro e o que está com problema é o motor, afundou o motor na água aí, mas você vai lá, você vai lá e troca o pneu. Não está no pneu, o problema está no motor que fundiu, né? Então você precisa atacar a coisa certa e da maneira adequada. Muito bem. Bom, agora que você já sabe o que não fazer, pessoal, vamos ao que realmente funciona, né? Um sono restaurador, ele se constrói sobre 3 pilares fundamentais, tá? Então a gente vai falar do que você vai fazer, né? E vou só voltar para o meu chat aqui, sair da minha musiquinha. A musiquinha tá muito bom. E eu tô vendo o chat, pessoal. Agradeço aqui quem tá colocando as coisas. Lembrar que entrou agora, antes de eu passar os 3 pilares, que no fim dessa live a gente vai dar um presente para você. Você não precisa anotar tudo que você precisa. Mesmo se você perder alguma coisa, vai ter um e-book maravilhoso, tá? De umas 20 páginas com todo esse conteúdo para você. Inclusive com checklists aí para você fazer. Mas beleza, vamos lá. Charles, desculpa, mas tem um comentário maravilhoso aqui da Sônia. Meu esposo e família dormem até de pé, igual cavalo velho. Eu já tomo remédio. Tadinha, mas é fogo, porque a gente vê algumas pessoas falando, nossa, como é que consegue, né? Encosta e dorme, dorme em tudo quanto é lugar. Por que a gente não consegue, né? Não são essas coisas que a gente está comentando. Mas nós vamos começar a conseguir. Nós vamos ter todas as respostas todas por aqui. Mas vamos lá. Primeiro pilar, né? Pilar da reprogramação mental, né? O que acontece? A sua mente criou associações negativas com o sono ao longo do tempo. A boa notícia é que, graças a um princípio da neuroplasticidade, até botar aqui, você pode criar caminhos neurais novos, né? Isso aqui na tela é claro, de forma acelerada, mas são neurônios se conectando. Ou seja, nosso cérebro ele não é estanque, não é uma coisa travada. Eu sou assim, você assim para sempre. Não, isso não existe, tá? Então, você pode criar novos caminhos neurais. E se você, de alguma forma, passou anos associando a sua cama com ansiedade, com frustração, o seu cérebro criou um caminho neural para isso. Ele juntou ali os vários neurônios e, né, azeitou essa estrada. Mas a gente pode criar caminho novo, tá? Então, quais são as técnicas que se usa para isso? Então, são técnicas chamadas de neuroassociação, reestruturação cognitiva e muitas práticas dessas são guiadas, ou seja, eu ouvindo uma coisa que a pessoa está me falando e meio que fazendo essa imaginação acontecer. Quando eu consigo fazer isso de uma forma estruturada, ela funciona para você criar uma associação nova. Então a gente ensina o seu cérebro a associar a cama com relaxamento, segurança e sono, porque isso daí vai fazer a diferença total, tá? A gente não força o sono, a gente cria condição para que ele aconteça naturalmente. Como acontecia quando você era criança, porque a gente desaprendeu a dormir. Porque, na verdade, ela é uma coisa que a gente, assim como comer, como ouvir, é uma coisa que acontece naturalmente, tá? Legal, pessoal. Isso aqui e vai ter bastante coisa também de conteúdo para vocês naquele e-book que a gente vai dar no final. Legal. Segundo pilar, que é a regulação circadiana. Doutor, essa é aqui, segundo pilar, é onde você para de brigar com a sua natureza, para de lutar com ela e você começa a trabalhar a favor do seu corpo, trabalhar a favor do que você é feito, né? Seu corpo ele tem um relógio biológico interno, né, que regula, né, os momentos que você vai estar alerta, que você vai dormir, né? E esse relógio biológico, né, esse que determina seu ritmo circadiano, ele é influenciado por fatores externos, então principalmente luz. Então, se a gente quer regular o nosso ritmo circadiano, o que a gente precisa? Primeiro, entender quem eu sou e respeitar quem eu sou. Se eu sou leão, se eu sou urso, lobo, golfinho, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso entender quais são os meus melhores horários para fazer as atividades, né? Além disso, expor-se à luz naturalmente. Então, esses ritmos são determinados basicamente pela exposição à luz, né? Então, se você se expor à luz logo pela manhã, 15 minutinhos, meia hora, você já está ajudando a regular esse ritmo, né? Evitar também luz à noite, a luz de tela, né, a luz azul, porque ela é como se estivesse informando para o seu corpo, para o seu organismo, ó, não está de noite, está de dia, tem luz ainda. Então, evitando, você também ajusta seu ritmo circadiano.
Manter horários regulares, então você tem um horário para dormir, tem um horário para acordar, especialmente o de acordar. Isso é muito importante. E quando você acorda, você já está se preparando para aquela noite de sono. Você ter ritmos regulares para isso faz muita diferença. E com tudo isso, você alinhar a sua alimentação, alinhar o seu exercício para o seu ritmo circadiano. E quando você sincroniza esse seu relógio biológico, o sono vem naturalmente. E você para de lutar com o sono e com o seu dia a dia e as coisas começam a fluir. Muito bem. E a gente vai para o terceiro pilar. E, cara, gente, esse aqui é um conteúdo que eu particularmente gosto muito e é uma das coisas que, quando eu estudei mais a fundo, mudou completamente a forma como eu entendi o sono. E aí, doutor, manda a brasa na reconstrução da nossa arquitetura do sono. Bom, vocês lembram que eu falei que o sono, ele tem uma determinada arquitetura, ele tem um determinado mecanismo, um jeito que ele funciona. Então, esse terceiro pilar, que é a reconstrução da arquitetura do sono, mostra pra gente que não é só dormir. A gente precisa dormir adequadamente passando por todas essas fases. Então, ao longo da noite, nós passamos por vários desses ciclos. A maioria deles dura entre 90 a 120 minutos. Em uma noite aí de 7, 8 horas de sono, a gente vai passar por 4 a 6 desses ciclos. E nesses ciclos você tem fase de sono leve, uma fase de sono N1 ali, que a gente chama, o N é não REM1, REM é de Rapid Eye Movements, de movimentos dos olhos, quando você está com o olhinho fechado e você vê que a pessoa está dormindo e o olho está mexendo atrás, então você tem o sono REM e o não REM. Então, esse não REM, eles dividem, tem mais divisões, mas basicamente em 3 estágios. Tem esse N1 e N2, que são mais leves. Você tem um sono profundo, que são, esses mais leves são a transição para você começar a dormir, principalmente primeiro. Começa a baixar o corpo, baixar a frequência cardíaca, a respiração fica mais profunda. E aí depois, lá na frente vem o N3, que é um sono profundo. O Charles está marcando ali com o cursor. E é onde você vai ter a restauração física, a limpeza cerebral, aquele sistema linfático atuando, o fortalecimento do sistema imunológico. E aí depois você tem o sono REM, que vocês notam ali, aquela faixinha amarela, que ela vai aumentando ao longo da noite. É por isso que você tem que respeitar os seus ciclos, seus horários de acordar e dormir. Porque nesse sono REM, onde você tem todo o processamento emocional, onde você tem consolidação de memória, onde você tem a tua criatividade entrando em ação. Então é nele que isso acontece. Todas essas fases são importantes. Se o seu sono está fragmentado, você não consegue cumprir esses ciclos, e se mesmo depois de 8 horas você acorda cansado, ou 9 horas de sono, 10 horas de sono, talvez o problema não seja a quantidade, seja a qualidade. A gente precisa entender como é que estão cada um desses ciclos seus, como é que está a sua noite, para realmente ter uma qualidade boa de sono. E o que a gente faz é ensinar vocês a reestruturar isso, a entender como isso funciona e a criar condições para que isso aconteça naturalmente, passando por todos esses ciclos durante a noite. Exatamente, E até mostrando aqui mais quais são os comprimentos de onda do cérebro, não sei se isso aqui é tão... que as pessoas vão entender, mas no fundo é o que o Ricardo falou, todos esses 3 pilares da reprogramação mental, regulação circadiana, reestruturação, na verdade, reconstrução da nossa arquitetura do sono, eles são base do programa Chave do Sono que a gente criou, que é um método testado, validado, que já transformou centenas de pessoas ali por conta não só dos conhecimentos, mas das práticas que vêm junto com isso, Enfim, e eu queria apresentar para vocês um pouco desse programa, mostrar como funciona, porque a gente desenhou para pessoas como você que está aqui com a gente. De fato, a gente já usou bastante desse conhecimento e desse método no ambiente corporativo, como a gente avisou antes, mas a gente está organizado. Na verdade, eu e o Ricardo faz 1 ano e pouco já organizando isso para trazer para outras pessoas como você que está vendo a gente aqui na live. Então vamos lá. Vamos fazer um pouco dessa explicação dessa nossa oferta. Doutor, fala um pouquinho ali dessa história. E antes de comentar uma coisa importante, só falar um negocinho sobre um comentário aqui, Uma das pessoas falou que a filha dorme a noite toda e ainda acorda com sono, Então, uma das coisas que a gente respeita do que a gente está fazendo é que cada fase, cada idade, você tem um ritmo diferente. Então, se você tem
10 anos, 15 anos, 20 anos, 60 anos, 50 anos, cada fase da vida se muda, tem mudanças, e ela precisa ser respeitada. Isso é importante. Né? E a gente tem que entender, né, que como médico, principalmente, meu papel é reforçar e falar ativamente disso. Né? Dormir, sono, não é luxo. É uma necessidade biológica, uma necessidade do nosso corpo. E ela tem que ser inegociável. Né? Cada noite que a gente dorme mal, a gente está atacando o nosso corpo e nosso cérebro. Né? E a gente não precisa viver assim. Você não precisa mais viver assim. A gente consegue melhorar. E tudo que a gente mostrou até agora, esses 4 erros fatais, os 3 pilares, é a base desse nosso programa. Mas antes de te mostrar como você vai ter acesso a esse método e tudo mais, eu quero falar um pouco sobre se isso realmente funciona, como isso funciona, né? E algumas histórias de algumas pessoas. A gente tem uma série de depoimentos que foi nos mandado via WhatsApp, mas uma das coisas mais legais que a gente sempre ouve foi como a gente conseguiu pegar todo esse conhecimento e adequar para a vida da pessoa, porque não adianta a gente pegar, que a gente falou isso durante toda essa masterclass, aqui, essa live que a gente fez, né? Não adianta você pegar uma solução de prateleira e achar que aquilo vai ser igual para todo mundo, porque não é. Para algumas pessoas pode até funcionar, mas para o resto todo não funciona. Então teve casos de pessoas que estavam passando por problemas de quase entrar em burnout, porque trabalhava muito e tinha que estudar à noite. Só que ela achava que se ela estudasse mais, né, e dormisse menos, ela ia fazer a prova e de repente, aí depois a vida dela ia mudar, ela ia voltar a dormir. Só que era o contrário. O que aconteceu foi que a gente conseguiu parar essa pessoa de fazer isso, porque, de novo, a gente está usando todo esse conhecimento do sono, que ele vai além do sono, na noite do sono, ele vai transpassar o seu dia. Quanto mais você tem melhores atitudes e hábitos que a gente fala durante o dia, melhor preparado você está para dormir à noite, tá? E vice-versa, quanto melhor for a sua noite, mais preparado você está para viver o dia. Então as coisas estão todas conectadas. E quando a gente fala isso, é que essas pessoas elas acabaram passando por... Assim, elas achavam que não tinha problema de sono, só que o sono foi usado para resolver o resto do problema da vida dela. É pra gente também que fala assim, não, eu tô com... sei lá, meu problema é alguma coisa no trabalho. Quando, na verdade, se ela resolve o sono dela, ela resolve aquele problema porque ela tem mais espaço mental para pensar. Então, toda essa história foi pensada desse jeito, pessoal. E assim, o que é essa chave do sono? O que a gente tem aqui, né, de interessante e por que isso é diferente, eu quero mostrar para vocês. A gente oferece, dentro dessa história, um diagnóstico personalizado. O que o Ricardo, a gente fez aqui? A gente montou um esquema bem legal, que pegamos vários questionários validados, a gente montou um nosso, baseado nos 5 pilares que a gente atua dentro da questão do sono e da saúde mental. E aí, ele demora um pouquinho para responder, dá uns 20, 30 minutos, mas a gente tem um time interno aqui que pega todas as respostas que as pessoas fazem e gera um relatório. Esse relatório, ele é muito poderoso, porque ele vai para o Ricardo, médico, né? E ele vai fazer a consulta. Existe uma consulta médica. Então, na hora que ele vai fazer a consulta, ele já sabe tudo o que está acontecendo com você. E é mais fácil ele direcionar as atividades, as práticas e também aquilo que você precisa prestar atenção em relação à sua saúde física, tá? A gente criou 5 módulos de espinha dorsal com aulas curtas de até 10 minutos para você entender cada parte do seu sono, não só a fisiologia, mas outras coisas relacionadas à sua mente, a ansiedade e tudo mais. A gente tem prática guiada, porque isso aqui é para você fazer coisas que vão te ajudar a dormir, ou seja, não é só entender, é fazer, né? Tem a consulta que eu falei com um profissional de medicina, então você vai ter todo o conteúdo prática, mas tem a consulta médica também. A gente tem um suporte exclusivo do nosso time e tem um super bônus, que eu vou falar que foi um curso que a gente criou aqui de mindfulness, de atenção plena, e que este curso, somente esse bônus que a gente vai colocar aqui, ele já resolveu o problema de sono de muita gente, tá? De milhares de pessoas, porque a gente aplicava esse programa no mundo corporativo e a gente acoplou ele no chave do sono. Então vocês vão ter 2 coisas grandes aí, tá? Então não é só informação, a gente está gerando aqui transformação de verdade, não é você ficar vendo a aulinha só por ver ela, não, tem coisa para fazer. O conhecimento ele ajuda a libertar a gente, mas aqui é diferente, tá? Tem muitas outras coisas aqui. Então esse é o grande diferencial. E o legal é assim, ele a chave do sono é um programa estruturado e individualizado para você, né? Justamente com todas essas coisas que o Charles colocou,
né? Que são coisas que vão acrescentando no seu dia a dia, que a gente vai construindo juntos para que você consiga dormir bem. É isso aí. Muito bem. Olha, até a Fábio falando, vamos dar like na live, precisa ser. Exatamente, obrigado, Fábio. Dê like na live, por favor. A gente agradece. Like, like, like. Não, a gente vai tá dando bastante coisa assim, ó. De novo, para quem ficar no final, tem surpresinha, tá? Então, quanto custa, na verdade, quanto custa não resolver o problema de sono? É isso que eu queria falar para vocês, né? Dinheiro queimando é terrível, né? Quanto a gente gasta, no geral? Ah, puta, quem tem problema de sono já viu, gasta lá 3, 4 mil reais por ano de consulta médica. Mesmo que o plano reembolse alguma coisa, não se reembolsa muito, né? Medicamento para dormir. E aqui eu falo que é pior, porque isso aqui é um gasto que, na verdade, ao invés de você achar que está resolvendo o problema, alguns momentos são legais e tal, com esse acompanhamento médico, mas no geral, se a pessoa automedica, ela está só criando novos problemas, tá? Só para você ter uma noção, acabou de ser lançado um remédio novo para Alzheimer, que eu fiquei sabendo recentemente, e esse remédio, ele custa 90 mil reais, tá? Ele é muito bom. Mas olha só, você tomando pessoas que têm esse tipo de doença é complicado, tá? Isso vem da questão do sono. De novo, tentativa frustrada, óleo, chá genérico, essas coisinhas. Né? Perda de produtividade e disposição, que é incalculável. Qual é o impacto da saúde, né? No longo prazo? É incalculável. Né? Quanto custa a sua qualidade de vida? Quanto custa a sua saúde? Né? Quanto custa viver com medo de dirigir porque você está sonolento? Quanto custa a memória falhando, esquecendo compromisso, nome, informação importante? Né? E o medo de desenvolver doenças lá na frente. Pessoal, não precisa nem falar, né? Parece uma coisa simples, besta, mas no fundo é muito importante. Então, quanto a pessoa realmente gasta aqui, ó? Em um ano, né? Gasta 8 a 10 mil reais. Total, ao longo de 10 anos, você resolveu uns 100 mil reais. E pior, não resolve, né? Esse aqui é o problema. Beleza, tá bom. Mas e a chave do sono? Tá, beleza. O que a gente trouxe todo esse programa para vocês? Como é que isso pode resolver, né, o problema do sono de vocês? Então a gente foi fazer um valor. Falar, quanto é que a gente cobraria? Então a gente tem um diagnóstico que a gente criou a partir de pesquisa, tem esses 5 módulos, e eu vou falar para vocês, a gente fez muito conteúdo gravado para webséries e cursos em empresas. A gente ganha muito dinheiro fazendo isso. Então a gente fala, beleza, vamos fazer um valor normal. Práticas guiadas, consulta individual. Um médico custa o quê? Uns 800 reais, médico bom? Né? Tudo isso. Qual seria o valor do programa? Mais ou menos uns 3 mil reais, tá? Que a gente falou. Só que a gente não cobra isso, né? Óbvio, né? Tem para vocês é diferente. O valor de fato dele é 1.997. Tá? Esse é o valor que a gente fala. Ah, putz, é um valor decente para tudo isso que a gente gera, fora, né, a transformação toda. Só que eu não vou cobrar isso de vocês também, porque a gente quer essa turma engajada e a gente também acredita que, né, a gente consegue ajudar vocês a fazer esse caminho. Qual o valor? Vamos cobrar 997, pessoal. Isso dá menos de R$ 3,50 por dia, é o preço de um cafezinho, né? Se você economizar o cafezinho, já consegue. Né? Como eu falei, as vagas limitadas aqui, a gente vai ter, né, fazer consulta, então, de fato, suporte personalizado, essas coisas exigem muita dedicação e a gente precisa que vocês, né, entendam isso aí. Então, clique agora, garanta a sua vaga e a gente se vê no outro lado. E claro, né, a gente vai ajudar vocês para quem toma remédio, vai entender toda a questão do remédio, vai mostrar, né, os caminhos possíveis, vai pegar todo esse conteúdo que a gente tem e vai direcionar você para aquilo que é importante, tá? Então tem bastante coisa ali. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a gente, fiquem à vontade, enquanto a gente deixa vocês aí, né, tomando essa decisão. Não, eu acho sensacional, Charles. E assim, e uma coisa para vocês saberem também, por que a gente tem, um dos motivos de ter a consulta individualizada, é entender realmente qual que é o teu problema, né? Que essas medidas todas, tudo isso que a gente está falando, o método inteiro, ele funciona e ajuda muito, independente do problema que tem, porque ajusta alguma coisa. Mas em alguns casos específicos, por exemplo, a gente detecta que tem uma apneia do sono, por exemplo. Melhora muito, né? Mas precisa resolver também essa apneia. Então a consulta individualizada a gente faz justamente para saber qual que é o teu problema real e aonde que precisa atacar para que a gente consiga realmente te ajudar nessa
retomada de controle da vida, né, e do sono, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para comentar aqui. Aproveita para dar like na live, nos seguir nos canais aí no YouTube e nas outras redes. E lembrar, né, que assim, agora você tem 3 caminhos quando você decide aí. É não fazer nada e continuar como está, ou seja, mesmas noites, mesmos dias, mesmos resultados, e você sabe onde que isso leva, não vai levar a lugar nenhum. O outro, tentar sozinho, você pode pegar o que você aprendeu hoje, tentar aplicar por conta própria, é possível, mas é um caminho solitário, incerto, né, às vezes com alta chance de frustração. Inclusive, no próprio e-book eu coloquei até umas indicações de vídeos que tem no meu canal, que são bem bons também, então se você quiser dar uma olhada lá, pode ver, mas efetivamente você não vai ter acompanhamento. Ou ter um mapa completo, ter acesso a esse método que foi estruturado, ao acompanhamento que a gente tem, né, e essa garantia que você está no caminho certo. E fazer aquilo que já foi feito por centenas de pessoas que estavam exatamente onde você está agora e que resolveram o problema. E aí, qual dos 3 caminhos você vai escolher? Essa é a minha pergunta para você. E acho que vale lembrar, né, pensando na parte médica, né, justamente, sono não é luxo, né, uma necessidade biológica e tem que ser inegociável no nosso dia a dia, tem que ser uma prioridade, é ele que sustenta todo o resto, né? Se o sono não estiver adequado, o pilar alimentação vai mal, hidratação vai mal, atividade física vai mal, trabalho vai mal, saúde mental vai mal. Então, o sono é a base de tudo isso. Então, é importante a gente sempre reforçar isso daí, né? Ah lá, como você, doutor, e o diagnóstico sem o exame de polissonografia? Assim, a polissonografia é um dos exames que ele pode ser utilizado em determinados casos, e deve ser utilizado em determinados casos, né? E muitas vezes, nessa consulta individualizada, nós recomendamos que faça algumas coisas, né? Que pode ser, por exemplo, uma polissonografia, né? A gente precisa de informações a mais para saber se esse realmente é teu problema, né? Mas ela não é o único método para diagnosticar e para saber qual é o teu problema. Existem muitos outros, né? Como outros exames complementares, questionários, anamnese clínica. Então, nós temos muitas maneiras, além da polissonografia, mesmo porque existem vários tipos de polissonografia, vários níveis de polissonografia, né, para detectar um problema e para entender qual é a causa desse problema, né? Então, dá sim para, muitas vezes, sem uma polissonografia, você diagnosticar qual é o problema e você tratar, né? E Edna, até falo para você, muitas pessoas que vieram procurar a gente ao longo desses últimos meses ali, que fizeram raio-x do sono comigo, elas tinham, algumas delas, né, tinham questões, por exemplo, de insônia secundária, né, que é uma insônia que ela é resultado de um problema outro, por exemplo, uma diabetes tipo 2 não com a insulina desregulada, ou mesmo trauma, né, traumas, às vezes, eles causam problemas de insônia. E aí, quer dizer, você pode até fazer polissonografia, mas não é esse o ponto é resolver a causa daquela insônia, tá? Então a gente acaba lidando com isso um pouco também, bastante até, dentro desse nosso programa. O José Carlos falou, estou sendo acompanhado por psiquiatra, legal, é ótimo ter um profissional da saúde junto. É claro que o psiquiatra também ele tem um limite de ação, né? Por isso que, gente, a gente fez esse programa juntos, eu e o Ricardo, por ser uma coisa multidisciplinar. Eu vou pegar o lado mais mental, comportamental, a parte terapêutica, do treinamento da mente, de fato, e o Ricardo pega a parte médica. Então, quando a gente junta as duas coisas, é onde você tem ali o melhor dos mundos, porque senão fica complicado. Não, e muitas vezes, quando você vai em congresso de sono, você vai ler a respeito, você vê otorrinos trabalhando em certo aspecto, na parte respiratória, como é que funciona a parte respiratória, psiquiatras trabalhando na parte de saúde mental, você vê psicólogos trabalhando junto com eles, fisioterapeutas atuando junto, médicos especialistas em sono trabalhando com a polissonografia. Então, tem uma gama de profissionais grande, só que, entre aspas, cada um está no seu quadradinho, né? Cada um está fazendo o seu trabalho isolado. E todos eles, né, concordam que a principal coisa para você mudar a característica de insônia crônica, melhorar, é a alteração de comportamento, é ajustes na rotina, ajustes no dia a dia. E é o mais difícil de você conseguir fazer.
porque não depende só da gente, do médico, não é entre aspas, só um remédio. Você precisa de mudanças no dia a dia, né, e que realmente é o mais eficaz e é mais duradouro, né, para conseguir resolver problemas, né, e conseguir melhorar a saúde das pessoas. Isso, boa. Gente, ó, a Carol tá colocando no chat aí os links direito, todas as coisas que vocês precisam saber. Então, para quem quiser entrar no programa, quiser pelo menos conhecer, lembra que eu falei? Vocês têm 7 dias para dar uma olhada, ver, putz, é legal ou não, né, e não tem problema. Mas vale a pena, tá? Porque isso aqui foi, de novo, dentro dele tem o bônus lá que chama Academia das Emoções. É um programa que a gente criou, um programa de um mês, são 3 aulas em vídeo para vocês entenderem exatamente como funciona a parte mental em relação ao mindfulness, a atenção plena. E esse tem um programa de fato estruturado com engenharia boa para você poder treinar a mente nesse sentido. É um programa que você faz geralmente de manhã, que a gente fala, né, as práticas, no máximo 10 minutos, e você vai sentir um resultado depois de umas 2 semanas com certa disciplina, você já começa a sentir resultado, tá? Então isso é muito legal. E acoplado isso tudo, mais os conhecimentos de sono, mais as outras coisas que a gente colocou lá, coisas assim, bem legais, e a consulta, junto com todo esse acompanhamento que vem do diagnóstico anterior, isso faz uma diferença, bem grande, tá? Bem grande. Então, vale a pena para quem quiser. A gente fez com muito amor e carinho mesmo, com todos esses anos de experiência, para que vocês possam realmente dormir melhor, ter mais saúde, saúde mental. E, de novo, à medida que você consegue resolver o sono, você também está trabalhando a sua mente. Você vai aprender como fazer isso. E ao resolver o sono, você resolve o resto. Porque uma vez que você pegou a forma de fazer isso, né, para o seu sono, para a sua noite, você não está resolvendo só o sono, você já está mudando vários aspectos do seu comportamento, da sua vida, tá? E vai fazer uma diferença lascada. Ah lá, o Valdir falando, eu fiz polissonografia, dormi na clínica, parei de respirar 12 vezes, deu apneia do sono leve. Não, e mesmo a polissonografia, quando você vai fazer, você está no ambiente, você tem algumas que você faz em casa, mas são diferentes da que você faz no hospital, na clínica. Você está num ambiente que não é seu, está cheio de fios, é diferente. É importante? Muito importante, né? Tem indicações formais e criteriosas para isso, mas não é o seu ambiente, né? É difícil, né? Você até, às vezes até aumenta mais, aparecem mais sintomas, muitas vezes. E olha como tudo está integrado, né? Mesmo nesse comentário do Valdir, que ele falou que teve a apneia leve, dormiu e 12 vezes parou de respirar. Uma das coisas que precisa investigar também, você ter apneia noturna, aumenta a chance de pressão alta, de hipertensão. Quer dizer que você tem? Não, mas quer dizer que é uma coisa que precisa ficar atento, precisa tomar cuidado, né? Porque uma coisa também vai potencializando a outra, né? Então, é difícil ver isolado, né? A gente não dá para ver só uma coisa, você precisa ver o todo. Pessoal, olha só, então para quem quiser lá o e-book dessa live, é só entrar no link que a Carol subiu ali em cima, tá rodando em cima, né, pro nosso grupo de WhatsApp da live, a gente vai colocar lá, tá? Então esteja lá, entre no grupo, esteja lá e a gente vai colocar o e-book exclusivo para vocês, gratuito, de todo o conteúdo dessa live. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado de fato terem ouvido a gente gosta muito de fazer isso aqui, espero ter ajudado vocês, eu e o Ricardo, de alguma forma. Sigam a gente nos canais, em especial no YouTube, que tem bastante conteúdo legal, e acompanhem aí as próximas lives e coisas que a gente fizer, tá? A gente não sabe quando vai abrir de novo a chave do sono, mas talvez só ano que vem agora, porque tem bastante coisa para fazer nesse ano ainda. Mas aproveita então isso, porque realmente é um negócio muito bom que a gente fez aqui para você, certo? Então tá bom. Doutor, muito boa noite, muito obrigado aqui de novo pela sua presença, sempre um prazer estar com o senhor. Charles, sempre um prazer fazer uma livezinha com você, conversar um pouquinho com o pessoal, tentar fazer uma coisa que a gente gosta muito, levar um pouquinho do que a gente gosta muito, e que todo mundo que esteja acompanhando a gente tenha noites e noites de sono maravilhosas e restauradoras aí. Muito bom, gente. Obrigado e até a próxima.